Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspik, eu sou engenheira de alimentos e a gente está aqui continuando nosso conteúdo de boas práticas de manipulação de alimentos. Se tu está vendo esse vídeo pelo YouTube e tu tem interesse em saber um pouco mais desse conteúdo, na descrição do nosso vídeo vai ter um link que te leva diretamente para a plataforma da Certificado Curso Online e tu pode acessar nosso curso completo, incluindo o material de PDF para download que a gente está usando para as nossas aulas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre controle de temperatura, que é muitíssimo importante dentro de um serviço de alimentação. Não existe boas práticas de manipulação sem controle de temperatura. E eu não estou falando de controle de temperatura só do alimento. A gente também vai falar sobre controle de temperatura dos equipamentos, que eu já citei para vocês, inclusive, na última aula, que foi a aula de manutenção preventiva. Então, aqui eu trouxe para vocês, o nosso tem um pouco do conteúdo teórico, né, que eu sempre digo para vocês darem uma lida em paralelo às nossas videoaulas, e a gente precisa compreender que a gente tem não somente que controlar o calor dentro de uma cozinha, mas a gente também tem controle na questão da cadeia do frio. E a gente vai falar sobre esses dois processos durante nossa aula de hoje. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é falar sobre termômetro. Eu não posso fazer controle de temperatura sem medir a temperatura de alguma forma. Como que eu vou fazer isso? Com termômetros. Então aqui eu coloquei para vocês, aqui tem alguns exemplos. Eu trouxe fotos de alguns termômetros. Então, a gente tem o termômetro de infravermelho, a gente tem o termômetro de espeto, que a gente chama, né? Que é uma sonda que a gente vai colocar dentro do alimento. Quando a gente tem equipamentos, a gente vai ter o termostato no próprio equipamento. O próprio equipamento vai nos dizer a temperatura, dentro do equipamento vai ter um medidor de temperatura. E a gente precisa usar essas ferramentas ao nosso favor. Dentro da legislação, a gente tem o item da RDC 216, que fala que devem ser realizadas manutenção programada e periódica dos equipamentos e utensílios de calibração dos instrumentos ou equipamentos de medição. Ou seja, na última aula a gente falou sobre a questão das programações das manutenções. Eu também preciso fazer manutenção do meu termômetro, porque eu preciso garantir que ele está calibrado e está me dando a temperatura certa. Se eu não calibro o meu termômetro pelo menos uma vez por ano e deixo ali registrado, guardado esse registro, que eu fiz essa calibração, eu posso estar tendo um registro de temperatura errado, porque o meu termômetro não está calibrado. E é importante que a gente faça essa calibração porque a gente utiliza muito o termômetro, então ele vai podendo perder a eficiência dele ao longo do tempo. Então, a gente vai... eu vou falar um pouco para vocês em como que a gente faz esse controle de temperatura ao longo da nossa aula. Hoje, nesse momento de agora, a gente precisa compreender que a ferramenta que a gente vai utilizar é o termômetro, que ele precisa ser calibrado, pelo menos uma vez por ano façam essa calibração. Então, verifiquem uma empresa terceirizada que calibre o termômetro de vocês e vão mantendo o registro. Uma coisa que é importante, eu acho que vou fazer uma aspas aqui no nosso conteúdo, não calibrem todos os termômetros ao mesmo tempo. Ah, mas se eu calibrar 3, eu vou pagar mais barato do que se eu calibrar 1. Contatem um espaço que faça a calibração, informem que vocês têm 5 termômetros para fazer calibração, por exemplo. E que vocês precisam fazer em momentos diferentes, porque vocês não podem ficar sem termômetros dentro do estabelecimento, mas que vocês querem fazer um pacote, se tem algum preço, não tem problema, né? É sempre importante que a gente também busque preço nas questões, mas nunca fiquem sem um termômetro. Então, mantenham os termômetros, né, na sua embalagem. Então, saibam que o termômetro 1, 2, 3, 4, nomeiem esses termômetros e mantenham os registros de calibração deles guardado dentro de uma pastinha, porque se a vigilância vier perguntar, porque daí é aquela coisa, a vigilância veio, fez uma medição de temperatura, mas tá 50 graus e tu tá sempre tá no teu termômetro 55. Na vigilância, quando ela faz uma auditoria, ela vai usar o termômetro dela e pode querer usar o teu. Se não bater as temperaturas, ela pode pedir quando foi a última vez que tu fez essa calibração. E daí imagina se tu fala, faz uns 2 anos que eu não calibro o meu termômetro. Então isso pode ser um problema. A gente pode achar que o nosso alimento está na temperatura adequada e ele não está, porque o nosso termômetro ele não está calibrado. Então, e outro ponto importante do termômetro é a higienização desse termômetro. Então, querendo ou não, aqui até coloquei um pouco sobre o passo a passo da higienização do termômetro, que eu acho que é super importante, dei uma lida também. Mas eu quero que a gente entenda o porquê que a gente vai higienizar um termômetro. Primeiro,
A gente não pode ter contaminação cruzada dentro da nossa cozinha, né? Dentro do nosso serviço de alimentação. A gente já falou sobre isso. E o termômetro pode ser uma fonte de contaminação se eu não higienizar. Então, pensem num termômetro de espeto. Então, tenho aqui, não é é um lápis, mas vamos imaginar que é um termômetro de espeto. E eu tenho um alimento, eu vou colocar ele no alimento, olhei a temperatura, anotei a temperatura na planilha que eu estou controlando temperaturas, né? Que a gente vai falar sobre planilhas depois. E eu peguei esse mesmo termômetro, tirei e vou lá e vou colocar ele em outro alimento. Se esse alimento, né, primeiro que eu medi a temperatura estiver contaminado, eu estou levando a contaminação para o meu outro produto. Então, a gente precisa higienizar esse termômetro. Então, quando a gente vai fazer a medição, a gente vai usar álcool, a gente vai né, lavar com água sanitária diluída o espeto do nosso termômetro, não vão colocar o termômetro inteiro em diluição. Vocês vão higienizar somente a parte que entra em contato com o alimento. Depois vão passar álcool, seca com papel toalha e deixa ele guardado. É importante que o espaço que tu guardar o teu termômetro também esteja higienizado. Normalmente, cada termômetro tem a sua caixinha do termômetro. Só que imagina se a caixinha do termômetro está suja, cheia de poeira, cheia de resíduo de comida, de sei lá o quê. E tu higienizou o termômetro, tu vai colocar ele nessa caixinha, não serviu de nada a tua higienização. Então, não somente o termômetro tem que estar higienizado, com o lugar que tu armazena esse termômetro tem que estar higienizado também. Isso é muito importante. Esses pequenos detalhes vão ser fundamentais para que a gente não tenha contaminação durante o nosso processo de medição de temperatura. Ah, mas eu não uso o de espeto, eu uso o de infravermelho, que é a pistolinha aquela de termômetro. Ok, mas ela também tem que estar higienizada. Eu não posso ficar carregando uma pistola de termômetro toda suja porque eu deixei cair numa farinha ou uma comida, encostei em algum lugar e tá sujo. Também tenho que manter higienizado. Então, essas questões de higienização são muito importantes. A gente falou na aula, né, sobre higienização. Eu não tenho um POP de higienização do meu termômetro, ou seja, eu não preciso registrar que eu higienizei o meu termômetro. POP precisa registrar, então eu não preciso de um POP de higienização do meu termômetro. Mas eu posso ter uma instrução de higienização para as pessoas quando elas vão fazer a temperatura. Então, eu tenho minha planilha de temperatura, eu vou fazer um cabeçalho nessa minha planilha, ensinando a usar, então aponte o termômetro em 1 ou 2 ou 3 lugares para fazer uma média de temperatura, né? Não é no primeiro lugar que tu apontou que tu vai anotar, tu vai ver em vários pontos e vai ver na média da temperatura. Porque se eu tenho uma caixa e eu vou ver a temperatura daquela caixa, eu não posso ver a temperatura num lado da caixa e falar que aquela é a temperatura da caixa. Eu preciso apontar em todos os lados da caixa, no centro da caixa, e eu vou ver uma média de temperatura e vou anotar. Então, eu não preciso, quando eu deixo ali escrito, né, como que eu faço esse procedimento, e eu posso colocar uma observação na própria planilha da temperatura, como higienizar este termômetro. Utilize o termômetro de espeto para tal alimento? Como higieniza o termômetro de espeto? Tu deixa ali para a pessoa, ela já tem a verificação, quando ela for fazer o controle de temperatura, ela vai saber como higienizar. E isso é super importante para o processo. Então, pensando nessa questão de termômetro, que é a nossa ferramenta para a gente fazer o controle de temperatura, a gente vai falar sobre a cadeia do frio. Então, trouxe um pouco da questão teórica, trouxe alguns exemplos, né, de equipamentos que são referentes ao frio. Então, a gente tem o refrigerador, né, freezer, as vitrines refrigeradas. Então, estou num mercado, numa padaria ou numa cafeteria, eu tenho uma vitrine refrigerada que eu vou conseguir enxergar aquele produto. Tenho as câmaras, né, tanto congelada quanto refrigerada, e os equipamentos de transporte. Então, na primeira aula, nas primeiras aulas, a gente falou sobre fornecedor de alimentos. E eu falei para vocês que quando a gente recebe um alimento refrigerado, o transporte também tem que estar refrigerado. Então, a gente tem equipamentos de transporte refrigerado e eles também precisam estar na temperatura adequada. Eu preciso que eles estejam funcionando. Não pode ser um transporte refrigerado que está desligado em refrigeração e não está refrigerando e mantendo o meu alimento. Então, eu também tenho controle nesses transportes. E aqui a gente, né, expliquei um pouco para vocês na questão teórica sobre onde que a gente aplica a questão da cadeia do frio. Na refrigeração e congelamento, falando sobre monitoramento remoto das temperaturas, falando aqui sobre a questão dos controles automáticos. Então, pensando um pouco, né, leiam
nosso conteúdo teórico, mas vamos pensar agora sobre a cadeia do frio. Quando a gente recebe uma matéria-prima, a gente precisa, se ela é refrigerada ou congelada, a gente faz o controle da temperatura dela no recebimento. A gente falou isso em aula, tem uma planilha de recebimento. Vocês já perceberam que a gente falou de muitas planilhas. Na aula de controle de documentos, de documentação, eu vou trazer uns exemplos para vocês. E vou deixar na plataforma para download alguns modelos dessas planilhas, algumas mais simples para a gente poder utilizar. Porque é importante que a gente tenha planilhas. E é importante que a gente tenha planilhas fáceis de usar, porque são muitas planilhas e a gente mantém essas planilhas, né, armazenadas de alguma forma. Eu não uso planilha no papel, Juliana, a gente usa um tablet. Não tem problema, mas deixem esses registros guardados para caso precise deles, tenham dentro do computador, enfim, na nuvem. Então, assim, cadeia do frio. Recebi o meu alimento do fornecedor, ele estava ok na temperatura, eu fiz o controle do recebimento na minha planilha, agora eu tenho que fazer o armazenamento desse produto. Eu vou armazenar no lugar que ele, né, de fato, que ele vai estar. Meus alimentos congelados podem ficar numa câmara de congelamento, dependendo da quantidade que eu utilize, podem ficar num freezer, podem, né, ficar num refrigerador, se for um alimento refrigerado. Então, a gente tem que armazenar no lugar certo, numa câmara de refrigeração. Esses equipamentos, eles precisam estar na temperatura. Então, uma vez ou 2 vezes por dia, dependendo do teu horário de funcionamento, tu tem que ter uma planilha de controle de temperatura dos equipamentos. Então, né, vou deixar para trazer modelos de planilhas para vocês, mas vamos pensar sobre essa questão do controle de temperatura do equipamento. O equipamento, ele geralmente tem um display que está te dizendo a temperatura. Então, estou numa câmara de congelamento, na porta da câmara antes de abrir, vai ter um display que vai me dizer ali que está menos 15 graus, por exemplo. E daí eu vou ter um escaninho, sempre gosto de falar que um escaninho é a melhor coisa, nosso melhor amigo dentro de um serviço de alimentação. Tem um escaninho ali na frente da câmara. E nesse escaninho eu tenho uma planilha sobre a higienização. Então, uma vez a cada, sei lá quantos dias eu faço higienização desse lugar. Eu tenho uma planilha de manutenção, talvez preventiva. Então, eu sei os dias que vou ter manutenção, para ver a borracha da porta, para ver o fluido refrigerante dessa câmara. E eu vou ter uma planilha do controle de temperatura. Sempre denominar uma pessoa responsável. Lembrem que eu falei para vocês, um gato de 2 donos passa fome. Então, eu tenho que tirar a temperatura desse freezer, uma pessoa vai ser responsável. É a temperatura da câmara de congelamento do estoque. O estoquista é responsável por essa medição de temperatura. 1 vez, 2 vezes por dia, a gente determina o horário na planilha também, se a gente quiser, para deixar bem organizado. Essa pessoa vai pegar a planilha e vai anotar a temperatura do equipamento que está na porta, no display desse equipamento. Menos 13,2 graus. O display digital é a melhor opção, porque ele nos dá uma casa decimal ainda, né? Então, tá menos 13, tá menos 13, e eu vou anotando todos os dias. E é importante que a gente observe essa temperatura. Ela não seja uma temperatura que a gente só anota porque a gente tem obrigação de anotar. A gente vai observando essas temperaturas, por isso que a gente tira sempre no mesmo horário. Então, eu sei que a produção acontece com maior movimento de abertura de porta da câmara no meio-dia às 3, por exemplo. E das 3 às 5, eu estou organizando o estoque e a galera está limpando a cozinha. Se das 3 às 5 está sendo feita a higienização da cozinha, é um horário que não está tendo muita abertura de porta na minha câmara. Então, a temperatura não vai ficar oscilando muito. Então, nessa faixa de tempo, eu vou fazer a medição de temperatura. E daí eu tô vendo ali, menos 13, menos 13. E teve um dia que eu fui fazer a medição, menos 5. Não tem alguma coisa estranha? A temperatura tá diferente. Bom, daqui 1 hora eu vou tirar a medição de novo. Menos 5. Bom, vou acionar os responsáveis, né, do restaurante, do serviço de alimentação, que talvez o meu freezer esteja com um problema. Mas que, né, tu dá um alerta que amanhã vai ser observado de novo. No outro dia, tu vai lá, vai fazer a medição, tá menos 13 de novo. Bom, foi alguma questão atípica, talvez a porta não estava fechada direito,
e daí teve uma perda de temperatura, ou alguém abriu antes e tu não viu. Mas se no outro dia tiver menos 5 de novo, bom, tem um problema, preciso de uma manutenção corretiva, por exemplo. O controle da temperatura, ele vai ser importante para a gente também saber se eu preciso de uma manutenção. E para saber se o meu alimento está na temperatura adequada. Se um dia eu chegar no meu trabalho e eu observar que a câmara de congelamento está a 6 graus positivos, está muito errado. Os meus alimentos estão descongelando porque eles estão em temperatura de refrigeração, que é 5, 7 graus. O ideal é de 0 a 5, mas 6 graus seria uma temperatura de refrigeração. Então, eu tô tendo descongelamento do meu produto. É um alerta de um problema. Então, e eu estou, tendo problemas de controle de qualidade e de boas práticas de manipulação, porque eu estou perdendo a temperatura do meu produto que é congelado. Porque depois que eu descongelo um alimento, eu não posso congelar ele de novo. Então, essa questão da temperatura do meu equipamento, ela é muito importante para a manutenção dos meus produtos no meu estoque. Então, eu vou anotar todos os dias a temperatura. E não somente do meu equipamento, eu vou abrir a minha câmara e vou fazer a medição de alguns alimentos ali dentro. Provavelmente vão estar dentro da embalagem, então eu vou pegar um termômetro de espeto, vou colocar entre 2 embalagens congeladas e vou ver a temperatura. Porque eu também tenho que anotar a temperatura do alimento. Anoto a temperatura do meu equipamento, anoto a temperatura do meu alimento. Se for refrigerado, eu posso pegar, da mesma forma, a temperatura do equipamento, eu posso pegar o meu termômetro de espeto, que vai estar higienizado, colocar dentro de um pote de comida ali que está pronta e ver a temperatura diretamente no alimento. Não precisa ser em embalagem, porque no congelado é mais difícil, de tu colocar o espeto no que está congelado. E vou anotar a temperatura dos meus alimentos refrigerados. E vou limpar o termômetro, vou higienizar o termômetro, vou guardar e vou ir mantendo esse controle. Isso no estoque. A gente pode fazer a mesma coisa para a produção. Então, dentro da minha cozinha, fora do meu estoque é separado, eu vou ter um auxílio de uma geladeira, de um refrigerador, para as minhas matérias-primas que estão abertas, por exemplo. No estoque vai estar tudo fechado, Vamos pensando assim. Então, eu vou fazer o exemplo que eu trouxe agora, de olhar o alimento que está pronto ali com o espeto. Também vou anotar todos os meus equipamentos que tiverem fonte de calor ou fonte de frio, eu preciso anotar as temperaturas. Então, falei para vocês na aula passada, na aula de prevenção, sobre o pass-through quente. Eu tenho um pass-through quente que ele fica funcionando durante o meu processo, durante o meu serviço do almoço. Eu preciso anotar a temperatura dele. Eu preciso anotar que todos os dias ele está na mesma temperatura. Se ele não tiver, eu tenho que ter um alerta, igual eu teria no alerta na câmara congelada. Então, isso é importante porque a gente vai garantir que o nosso alimento está na temperatura e vai garantir que a gente não vai ter um equipamento falhando que eu vou ter que desligar para fazer uma manutenção. Porque imagina, se eu tiver um pass-through quente que eu só uso no serviço do almoço, tendo que ser desligado, ele me dá um prejuízo muito menor do que se eu tiver que desligar uma câmara de congelamento de estoque, que eu não vou ter aonde estocar os meus produtos congelados para fazer uma manutenção. A perda vai ser muito maior, porque eu vou perder estoque. Então, isso também é importante a gente pensar. E uma outra coisa que é importante é a gente pensar que a temperatura tem que ser de fato observada. Daí eu vou falar uma coisa que acontece na prática em muitos lugares. Então, já auditei em muitos lugares e que nem eu falei pra vocês que eu consigo, na aula de higienização, que a gente consegue, de tanto que a gente audita os lugares, a gente consegue saber que aquele lugar não tá sendo higienizado. Por mais que tu me diga que tá. Isso funciona pra temperatura. Eu consigo olhar uma planilha de temperatura e saber que a pessoa não está tirando temperatura. Ela tá anotando uma temperatura qualquer. Primeiro, eu vou fazer uma auditoria visual, eu vou olhar a temperatura dos equipamentos. Eu vou saber mais ou menos a temperatura que eles estão funcionando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no nosso material teórico, tem a questão da manutenção do calor, Então, que nem eu trouxe os exemplos da manutenção de frio, aqui fala forno combinado, estação de mantimento de calor, balcão térmico, fala sobre a calibração, a manutenção, e aqui tem uma foto de buffet. Então, o exemplo que eu vou dar agora é sobre buffet. Quando a gente faz
a temperatura do buffet, a gente tem que fazer a temperatura que está o buffet e a temperatura do alimento do buffet, numa planilha também. Então, duas vezes no serviço ali, uma pessoa vai lá e vai tirar a temperatura dos alimentos. E vai tirar a temperatura do buffet. Geralmente, o buffet, ele tem que estar muito acima do alimento para ele manter o alimento quente. Se eu quero manter um alimento a 70 graus no buffet, eu não posso ter um buffet a 70 graus. O meu buffet tem que estar uns 90, a parte de baixo que aquece, para o meu alimento chegar a 70. E isso é um detalhe muito importante. E daí eu vou olhar na temperatura, eu vou olhar ali, o balcão está 90, vou pegar um termômetro, vou fazer a medição do alimento e eu vi que o alimento está uns 60, 65, que acontece bastante. Só que daí a gente também vai observar qual é o momento do horário que eu estou fazendo a auditoria desse restaurante, né, desse lugar. Eu digo que eu já fiz auditoria porque muitas vezes sou contratada para fazer auditorias de melhoria de processo, de melhoria de boas práticas. Então, a gente faz auditorias para ver as falhas dentro daquele lugar e poder trazer as melhorias. E daí tu olha a temperatura das planilhas e o alimento sempre está a 70 graus. Nunca está abaixo. E o buffet também, sempre tá 90, nunca tá mais ou menos. E aí isso te dá um alerta, porque o alimento não vai estar sempre na mesma temperatura. Tu vai olhar muito o horário que as pessoas... Dentro da planilha, pede para colocar o horário que a pessoa fez a medição. Dependendo do horário, o alimento vai estar mais quente e dependendo do horário vai estar menos. Porque a gente também sabe, se o buffet abre às 11, abasteceu ele às 11, ele vai estar mais quente do que ele vai estar às 11h30. E daí, 11h30, 11h40, já faço um novo abastecimento. Se eu fizer a temperatura 11h40, vai estar mais quente do que se eu fizer meio-dia. Então, esses pontos são muito importantes. E muitas vezes eu vou falar com as pessoas que são responsáveis pela temperatura e as pessoas falam, eu não tiro a temperatura. Eu anoto a temperatura que tem que dar. E eu digo, eu já falei pra vocês, né? Existe a prática e existe a teoria. Na prática, muitas vezes, as coisas não funcionam. E a gente precisa entender o porquê. E daí a gente vai averiguar um pouco mais profundamente e o profissional fala, é que eu não tive tempo de fazer a temperatura. E ele não se importa de preencher qualquer coisa, porque ele acha que tem que estar preenchido, já que a legislação diz que tem que estar preenchido. Quando a gente explica o porquê que a gente precisa fazer aquela medição de temperatura para o profissional e faz sentido para ele, ele vai começar de fato a fazer a medição de temperatura. Quando ele entende que o controle de temperatura vai ajudar a gente a saber que a gente não está tendo problemas de boas práticas, que a gente não tem tanta chance do risco de contaminação desse alimento, isso faz sentido. E os 5 minutos que ele vai perder, entre aspas, para fazer esse controle de temperatura, ele vai fazer de fato. Então, é a questão da organização, é a questão de qual momento do dia que tu vai fazer esses controles de temperatura. Uma pessoa faz o controle de temperatura do buffet, não é a mesma pessoa que está fazendo o controle de temperatura do pastrô, porque senão a pessoa, né, para não sobrecarregar uma pessoa só. Ou sim, eu tenho um estagiário de nutrição, um estagiário de engenharia de alimentos no meu restaurante, essa pessoa faz as medições de temperatura em X horário, faz de tudo. Tranquilo também. Mas se são funcionários que fazem, divide a tarefa, é importante. É importante eles sentirem que eles fazem parte desse processo, que é tão importante. Então, dentro da legislação da RDC 216 que a gente está usando, é determinado que o estabelecimento deve implementar e manter documentado o controle da qualidade dos alimentos preparados. E uma das formas de fazer isso é controlando a temperatura. Então, a gente pode, né, identificar os pontos críticos a partir da temperatura. A gente vai ver os equipamentos que a gente está usando. E isso acaba sendo importante porque, né, de novo falando para vocês, tudo é uma cadeia dentro do processo. Uma coisa vai levando a outra. O alimento que chegou com a temperatura que não estava certa, não posso receber, porque ele vai ter problemas no processo. Um equipamento que não está com a temperatura adequada e eu recebi um alimento com a temperatura adequada, eu vou colocar o alimento nesse equipamento que não está com a temperatura, ele vai perder a temperatura. Então, tudo é importante. Se dentro do processo da cadeia produtiva do meu alimento tiver uma falha,
ele vai falhar o meu processo final, que é entregar um alimento com qualidade, com segurança e com questão higiênico-sanitária adequada. Então, o controle de temperatura ele é muito importante por conta disso. A legislação diz a temperatura que a gente tem que ter nos alimentos. A nossa próxima aula é sobre preparação de alimentos. E a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos alimentos que estão sendo preparados. Até agora a gente falou muito sobre recebimento, sobre equipamento, mas a gente vai falar sobre a preparação do alimento em si, sobre a temperatura que esse alimento tem que chegar, sobre como que eu armazeno o alimento e a temperatura. Então, o controle de temperatura ele vai estar em outros momentos da nossa aula. A aula de hoje a gente precisa entender a importância do controle da temperatura, entender que a gente vai fazer controle de temperatura dos equipamentos também, e que a gente, vai ter esses registros, a gente vai usar o termômetro, e entender que a gente precisa higienizar esse termômetro também, porque tudo isso, no final do nosso processo, vai ser fundamental para a gente ter um alimento seguro. E eu sei que muitas vezes a gente pensa, meu Deus, Juliana, tu já falou de tanto registro, de tanta coisa que tem que fazer, minha cabeça já fez um boom. Mas a gente vai elencando as coisas, leiam o material, Vocês vão ver que tudo faz muito sentido. E que uma coisa, ela vai levando a outra, e no final, o processo, ele se torna simples de fazer. Porque as coisas, elas vão casando umas com as outras e vai fazendo sentido. Quando a gente divide as tarefas dentro de uma equipe, quando a nossa equipe entende o porquê que ela está fazendo aquela tarefa. Então, quando a minha equipe entende o porquê que ela está tirando temperatura, entende sobre doenças transmitidas por alimentos e como que a gente vai fazer para prevenir que o nosso alimento seja contaminado, a gente vê a importância do controle de temperatura, a gente vai fazer o registro da temperatura de forma correta. Porque isso tem um porquê, Tem uma motivação para que seja feito, certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre preparação do nosso alimento. E a gente vai adentrar um pouco mais sobre temperatura, como eu já falei para vocês. Muitas vezes a gente vai retomando assuntos que a gente teve em outras aulas, Hoje eu falei de novo para vocês sobre manutenção, que foi nossa última aula. Então, um assunto vai levando o outro e no final a gente vai ter uma compreensão melhor sobre as boas práticas de manipulação e o porquê que elas são tão importantes dentro do nosso serviço de alimentação, certo? Então, se tu estiver gostando da nossa aula, tu pode usar o espaço de comentários da nossa plataforma ou mesmo no YouTube para deixar o teu comentário e a gente se vê na nossa próxima aula. Obrigada, gente! Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.